Olá, me chamo Eulálio, trabalho com orçamento de obras públicas e neste vídeo eu vou dar continuidade ao cálculo das parcelas ou dos componentes que fazem parte do BDI. Neste vídeo específico eu vou falar sobre despesas financeiras. E conceitualmente, despesas financeiras são gastos relacionados ao custo do capital decorrente da necessidade de financiamento exigida pelo fluxo de caixa da obra e ocorrem sempre que os desembolsos acumulados forem superiores às receitas acumuladas, sendo correspondentes à perda monetária da defasagem entre a data de efetivo desembolso e a data do recebimento da medição dos serviços prestados. O que isso quer dizer em resumo? Como o contrato de uma execução de uma obra pela administração pública, durante o prazo de vigência são feitos pagamentos mensais, né? Então a contratada ela tem que produzir parcialmente ou produzir completamente um determinado serviço para que esse serviço seja quantificado, medido, inserido em um faturamento, em uma medição e apresentado à administração pública. A partir do momento que é apresentado à administração pública esse faturamento, essa medição, existe um prazo para que a administração pública faça o devido pagamento. Então é essa a diferença entre a medição, e a contratada ela simplesmente disse, eu executei, está aqui, então você teve esse custo investido, a contratada teve esse custo investido, só que a administração demora um prazo para o processamento e o pagamento desse custo investido. Então essas despesas financeiras dependem também do custo apropriado no orçamento, que não acarretam impactos financeiros imediatos, ou não afetam o caixa da obra e são considerados custos com efeitos redutores da necessidade de capital de giro da obra. Ou seja, em algum momento da medição, estarão parcelas que não fazem parte do custo direto e que deveriam ser computados como redutores para o cálculo dessas despesas financeiras. E aí tem-se como exemplo os encargos sociais recebidos antecipadamente, referentes, por exemplo, a 13º, porque o 13º só é pago no momento do 13º, no final do ano, a segunda parcela, por exemplo. Férias, somente você só paga as férias quando elas devidamente ocorrem. Ausências, caso haja uma quantidade grande de ausências ou não, porque o cálculo é estimado. Aviso prévio, somente quando o operário é demitido, dentre outros. Também são cálculos redutores os valores referentes à depreciação dos equipamentos, que são meramente contábeis. Você está ali contabilizando uma depreciação do equipamento, mas ela só vai ocorrer no momento em que você vai vender ou vai descartá-lo, por exemplo. Então, uma das formas e prazo de financiamento. Como é que você faz esse cálculo? Como é que você calcula a forma e prazo de financiamento? Então, uma das exigências legais de qualificação econômica financeira nas licitações, então lá no momento da qualificação, da habilitação das proponentes a se certificarem e participarem da avaliação do preço, é que a contratada possua boa situação financeira e disponibilidade de recursos suficientes para suprir a necessidade de financiamento da obra e para desenvolver satisfatoriamente a execução do objeto contratado. Ou seja, a contratada ela tem que ter capital de giro suficiente para executar aqueles serviços durante o mês, para poder fazer a medição e receber posteriormente. E em resumo, como eu falei lá em seguro e garantia, não existe como você fazer o pagamento adiantado por serviços não executados. Não cabe isso, não é permitido, não se deve fazer em momento algum o adiantamento de pagamento por serviços que não foram executados. Ou seja, a construtora realiza o serviço com seus próprios recursos, conclui a medição no final do mês e só depois de alguns dias, ou até mesmo semanas, ela recebe o pagamento, que foi o que eu falei lá no início. Ao efetuar esses gastos com recursos próprios, a contratada estaria financiando a construção da obra como se fosse o banco. Querendo ou não, ela
executou o serviço, deveria receber naquele momento em que fez a medição, só que entre o momento que fez a medição e que ela recebe o dinheiro, é como se ela estivesse agindo como um banco. E esse prazo aí, se ela tivesse esse dinheiro, esse valor empregado no mercado financeiro, por exemplo, esse valor estaria rendendo e representaria um ganho real para a contratada. Então, não seria melhor pegar esse dinheiro e investir no mercado de ações, por exemplo? Então, para evitar que as construtoras façam a opção por esse caminho, então se entende que esse ganho real que a contratada deixa de investir para realizar os serviços para a administração pública, ele tem que ser contabilizado no custo indireto. No caso de obras públicas, esse custo de oportunidade é mensurado com base na taxa Selic. Então, chegou-se a uma conclusão que o ideal para computar essas despesas financeiras seria com base na taxa Selic. Para o cálculo de estimativa do período médio entre a data do desembolso, a data da medição e a data do efetivo pagamento, adotou-se como prazo mínimo de 11 dias úteis, ou seja, no mínimo a administração pública consegue cumprir em até 11 dias úteis o pagamento. Entre 12 e 22 dias úteis foi definido como prazo médio, e de 23 a 33 dias o prazo máximo, até mesmo o prazo estipulado pela legislação. Para a mensuração das despesas financeiras, tem uma formulazinha que deve aparecer aqui. Então, é uma formulazinha que, com base na taxa Selic, no prazo médio entre a medição e o pagamento dessa medição, você pode calcular qual é a efetiva taxa de despesas financeiras que deveria ser incluída no BDI. Hoje a taxa Selic está no valor. Para o cálculo do acórdão foi utilizado um percentual de 12,5%. Então é possível que no cálculo ele esteja abaixo do primeiro quartil. Ou seja, a empresa está tendo uma certa vantagem caso ela adote no cálculo do seu BDI o primeiro quartil. Mas isso também depende. A empresa contratada, ela tem que saber como a administração pública trabalha para fazer o faturamento, o pagamento dessas medições. Então, se aquele órgão, aquela instituição, ela tem um prazo maior de pagamento, então ela deveria inserir isso no seu cálculo e verificar se está entre o primeiro, entre o segundo, ou entre o primeiro quartil, entre o médio ou o terceiro quartil. Então, caso esteja dentro desse valor, ok. Então, espera-se muito, e com certeza dificilmente vai extrapolar o terceiro quartil, tendo em vista que para o cálculo foram considerados esses prazos máximos, excepcionalmente só vai extrapolar caso a taxa Selic passe desses 12,5%, por exemplo. Mas pelo menos a contratada poderia fazer essa verificação se ela pode ter algum ganho adotando o percentual do primeiro quartil, por exemplo. Ela vai ter um ganho, uma competitividade maior, caso ela verifique que a administração pública é uma boa pagadora, caso a taxa Selic esteja compatível e esteja dentro do primeiro quartil. Então ela pode trabalhar o BDI adotando, né, a taxa referente a despesas financeiras dentro do primeiro quartil ou dentro da média. Caso contrário, ela vai trabalhar em outros componentes, ou até mesmo no preço, em negociações com fornecedores, para conseguir ganhos e se tornar competitiva durante o processo licitatório. Então, em resumo, era isso que eu gostaria de passar para vocês. As despesas financeiras é um vídeo rápido, inclusive. Caso tenham alguma dúvida, comentem aí que eu vou responder na medida do possível. Se gostaram do vídeo, cliquem em curtir. Se ainda não me seguem, me acompanhem aí, cliquem em se inscrever aí no canal para acompanhar os próximos vídeos que eu estarei postando, ok? Até a próxima.